Ele apontou questões não apreciadas pelo antigo relator, como as inovações legislativas e as mudanças nos fatos do processo, motivando seu ingresso na causa. Logo, se não houvesse fato novo ou mudança legislativa, o ministro Mendonça não poderia proferir seu voto. Como na revisão da vida toda não existe nenhum fato superveniente trazido pela autarquia previdenciária, apenas o inconformismo com a decisão favorável aos aposentados, não poderiam os novos ministros julgarem a ação e os embargos, o que permitiria a desconsideração dos votos já apresentados pelos ministros aposentados, com a apresentação de votos dos novos ministros. Seria o recorrente trazer uma mudança fática na revisão da vida toda. Mas isso não ocorreu. Nem mesmo qualquer modificação legislativa que desse ensejo a essa possibilidade de mudança do colegiado. O INSS trouxe apenas argumentos que já foram discutidos e decididos no processo, buscando rediscutir matérias já definidas pela Corte. Esse fato já ensejaria o não acolhimento de sua pretensão. A oposição dos embargos de declaração, com fatos e fundamentos que já foram exaustivamente tratados no processo, é uma maneira de empurrar com a barriga um direito consolidado pela mais alta corte do país, trazendo prejuízo para idosos de todo o Brasil, que por décadas aguardavam a correção de seus benefícios previdenciários. Os embargos de declaração opostos pelo INSS trazem dados que não refletem a realidade da ação, buscando gerar um terrorismo estrutural e financeiro que distorce o processo, indo até mesmo contra a sua própria lei de benefícios. Uma busca desenfreada para não cumprir a decisão do tribunal, na qual quem perde é o aposentado lesado em seus cálculos, pois diariamente muitos estão falecendo sem ver o direito efetivamente ser exercido. Desde a decisão por maioria do Supremo Tribunal Federal, STF, que garantiu o direito aos aposentados e aos pensionistas à revisão da vida toda, em dezembro do ano passado, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vem tentando todas as alternativas jurídicas e de bastidores para não cumprir a determinação da Corte Superior. Os embargos de declaração opostos pelo INSS, no tema 1102 do STF, têm uma peculiaridade: o julgamento embargado tem votos de 2 ministros que já se aposentaram. Agora, com uma nova composição da Corte, entendemos que seus votos devem ser considerados na conclusão dos embargos. Tal entendimento ocorre pelo julgamento da DIN 5.399-DF, em 2022, quando o tribunal firmou o entendimento de que os votos dos ministros aposentados devem ser validados em processos que ainda não foram finalizados. Tal exceção só ocorrerá se houver fatos novos no processo. E, agora, neste mês, o ministro André Mendonça propôs uma questão de ordem pela possibilidade de participar do julgamento do INQ 3.515-SP. No Brasil, a aposentadoria por tempo de contribuição sofreu alterações significativas com a reforma da Previdência, que entrou em vigor em novembro de 2019. Com as mudanças, houve a implementação da chamada regra de transição e a criação de uma nova modalidade de aposentadoria, a aposentadoria por pontos. A reforma estabeleceu a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens como requisito para aposentadoria por tempo de contribuição. Além disso, é necessário cumprir um período mínimo de contribuição ao INSS, que passou a ser de 15 anos para ambos os gêneros. A regra de transição foi estabelecida para os segurados que já estavam próximos de se aposentar na época da reforma. Nesse caso, é possível se beneficiar de regras mais vantajosas do que a nova regra geral, desde que sejam cumpridos alguns requisitos específicos. Essas regras de transição variam de acordo com o ano em que o segurado atingiu os requisitos mínimos de tempo de contribuição e idade. Além da regra de transição, a reforma também instituiu a aposentadoria por pontos, na qual é necessário somar a idade e o tempo de contribuição para atingir uma pontuação mínima. A pontuação exigida aumenta progressivamente ao longo do tempo. Por exemplo, atualmente, a pontuação mínima é de 88 pontos para mulheres e 98 pontos para homens. É importante lembrar que essas informações são referentes à reforma da Previdência no Brasil até a minha data de corte em setembro de 2021. Recomenda-se verificar as regras atualizadas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS,
ou consultar um profissional especializado em direito previdenciário para obter informações específicas sobre a aposentadoria por tempo de contribuição e suas regras vigentes. Muitos brasileiros aposentados pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, podem vir a se beneficiar pela revisão da vida toda, que considera os salários da vida inteira do segurado no cálculo do valor da aposentadoria. Porém, apesar de o assunto estar sempre na mídia, muita gente ainda desconhece a questão e seus próprios direitos. Também chamada PCB total ou revisão da vida inteira, a tese pode ser requerida por pessoas que começaram a receber aposentadoria entre 29 de novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019. Ela pode ser benéfica principalmente a quem tem poucas contribuições depois de 1994, bem como a quem tem poucas contribuições com bons salários anteriores a 1994. A Lei 9876/1999 alterou a Lei 8213/1991, criando a regra de transição e a regra permanente. Pela regra de transição, a aposentadoria passou a ser calculada levando-se em consideração somente 80% dos valores das maiores contribuições ao INSS a partir de julho de 1994. Já pela regra permanente, a aposentadoria seria calculada levando-se em consideração somente 80% dos valores das maiores contribuições ao INSS. Isto fez com que quem se aposentou pela regra de transição ficasse em desvantagem. A revisão deve ser solicitada em até 10 anos a partir do mês seguinte ao recebimento do primeira aposentadoria, seja ela por tempo de contribuição, especial, idade ou invalidez. Também podem se valer pessoas que receberam auxílio-acidente, auxílio-doença, benefício por incapacidade, pensão por morte e salário-maternidade até 13 de novembro de 2019, desde que não tenham se passado 10 anos do primeiro dia ao mês seguinte do início do recebimento do benefício. O primeiro passo, antes de ingressar com ação de revisão na Justiça Federal, é procurar um bom profissional de direito previdenciário e descobrir se a tese vale ou não a pena no caso específico. O cálculo do benefício é considerado complexo. Por isso, a dica é buscar um escritório de advocacia com capacidade de realizá-lo de forma segura, como por exemplo os estabelecimentos que fazem uso do aplicativo Cálculo Jurídico, capaz de simplificar e agilizar o processo, dando precisão nesse tipo de cálculo de revisão, evitando que clientes percam a oportunidade de requerer um melhor benefício. Atualmente, através da tecnologia, é possível, com apenas alguns cliques, calcular com precisão tanto a RMI, renda mensal inicial, quanto o valor da causa. Em poucos segundos, pode-se fazer a importação dos extratos de contribuições, CNIs, de todos os salários, eliminando erros geralmente cometidos pelos advogados durante a realização de cálculos manuais. É importante ter consciência de que a ação de revisão com cálculo errado pode gerar grandes prejuízos financeiros ao beneficiário. Auditado e revisado por especialistas em direito previdenciário, o cálculo jurídico, além de possibilitar cifras precisas, também dá acesso a um modelo de petição inicial para a revisão da vida toda e informações exclusivas sobre o tema constantemente atualizadas de acordo com as mudanças na legislação previdenciária. A falta de informação não pode comprometer os direitos do aposentado de se beneficiar da revisão da vida toda. A solução é buscar um escritório de advocacia capacitado para auxiliar nessa importante demanda. A ação de revisão com cálculos precisos é a chave para evitar prejuízos financeiros significativos. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.